Fala galera, vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Apesar do empate, GB comemora primeiro gol no profissional do Vasco e promete: vamos trabalhar. O cria do Vasco marcou seu primeiro gol no time profissional do Gigante da Colina. Empate amargo. O Vasco da Gama recebeu o RB Bragantino neste sábado, 0-3, em São Januário. A partida terminou com o placar igualado. A equipe levou susto no finalzinho e cedeu um empate para o time de Bragança Paulista por 2-2. O atacante GB e o meia-atacante Adson marcaram os gols do Vasco na partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o duelo terminou com apenas um ponto a mais na conta do Cruz Maltino. O resultado não agradou nada à torcida vascaína, mas Gabriel Souza foi destaque. Revelado na base do Vasco e conhecido como GB, o atleta marcou seu primeiro gol como profissional e iniciou a reação do clube carioca na partida contra o Bragantino. De olho na sequência de jogos e na Copa do Brasil, o técnico Rafael Paiva fez mudanças no time, dando uma chance para Gabriel. No primeiro tempo, assim como o time GB não brilhou. Contudo, na etapa final, ele mostrou seu faro de artilheiro ao desviar o cruzamento de Vitor Luiz e empatar o duelo. Cria do Vasco brilha. GB iniciou como titular e na etapa final teve a companhia de Vegetti, até ser substituído por David. Assim o centroavante mostrou versatilidade. O jogador comentou sobre o primeiro gol marcado com a camisa do Vasco. Estou um pouco feliz pelo gol, mas acabamos levando o empate. Vamos colocar a cabeça no lugar e trabalhar porque terça-feira tem mais, declarou GB. É o meu jeito de jogar. Eu saio da área, entro. No momento certo, a gente entra na partida. Sofremos o empate, não conseguimos a vitória dentro de casa, mas é isso. Vamos trabalhar e vamos buscar mais, completou. Apesar do gol, o resultado final não foi o esperado, pois o Bragantino conseguiu buscar o empate. Agora, o Vasco decide vaga na Copa do Brasil. O clube encontra o Atlético Goianiense nesta terça-feira em São Januário. O jogo de ida das oitavas de final, em Goiânia, foi 1-1. Assim, quem vencer avança de fase na competição. O novo empate leva o duelo para os pênaltis. Vasco vira, mas cede o empate para o Bragantino no fim do segundo tempo. Confira as notas. Cruz Maltino virou, mas cedeu o empate aos 44 minutos. Vasco x Red Bull Bragantino mediram forças às 19 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada em tempo real no site do Bolave Brasil. Os primeiros minutos foram do Red Bull Bragantino. A equipe paulista pressionou o mandante e conseguiu marcar após Léo perder para La Quintana e rolar para João abrir o placar. Até os 20 minutos o Bragantino controlou a partida. O Vasco conseguiu marcar na primeira etapa, mas Payet estava impedido na origem da jogada. Adson e Léo finalizaram com perigo até o término da primeira etapa. No retorno do intervalo com a entrada de Vegetti, a equipe cruzmaltina melhorou. Em lançamento de Payet, Vitor Luiz foi na linha de fundo e cruzou na medida para GB marcar o gol de empate. Na sequência, Vegetti cabeceou com perigo. Um minuto depois Realpe desviou e quase marcou contra. Aos 14 Puma, tocou para Vegetti que deixou Adson livre para finalizar no canto e virar. O Bragantino teve uma chance, mas não conseguiu finalizar direito. Pelo lado do Vasco, a equipe administrou a partida. Aos 41, Realpe cabeceou com perigo no gol de Léo Jardim. No fim da partida, Elinho tocou para Lincoln que fez belo lançamento na área para Elinho finalizar sozinho para empatar e dar números finais ao jogo. Veja as notas das atuações dos jogadores do Vasco. Defesa. Léo Jardim, 7. Fez atuação segura, não teve culpa no gol do Bragantino. Puma Rodrigues, 7-5. Fez partida segura defensivamente e participou do segundo gol. Maicon, 9. Acertou todas as recuperações, excelente partida. Léo, 4. Falhou nos 2 gols, fez partida abaixo. Vitor Luiz, 7,5. Fez boa partida e deu assistência para o primeiro gol. Leandrinho, 5. Falhou no gol do Bragantino. Meio campo. Souza, 6,5. Não comprometeu. Hugo Moura, 7. Ficou perdido na primeira etapa, mas melhorou na reta final antes de sair. Esforza, 6,5. Não comprometeu. Felipe Coutinho, 6. Se movimentou, mas não conseguiu criar. Zé Gabriel, 5. Não comprometeu. Ataque. Paes, 8. Melhorou a partir da reta final do primeiro tempo, participou do primeiro gol. Adson, 9. Fez o segundo gol e ajudou bastante no ataque.
GB, 7,5. Ficou perdido na primeira etapa, mas marcou o gol de empate do Vasco. VGT, 9. Mudou a postura do Vasco na segunda etapa, deu assistência do segundo gol. David, 5. Pouco participou da partida. Técnico: Rafael Paiva, 6,5. O time entrou desorganizado, mas melhorou com as alterações. Vasco cede empate no finalzinho em jogo que marcou a volta de Coutinho a São Januário. A partida terminou em 2-2. Ídolo de volta em casa, mas resultado não agrada. O Vasco da Gama recebeu o RB Bragantino neste sábado, 0-3, em São Januário. A partida, que contou com a volta de Felipe Coutinho ao campo do Cruz Maltino, após 14 anos, terminou com o placar igualado. A equipe levou susto no finalzinho e cedeu um empate para o time de Bragança Paulista por 2-2. O atacante GB e o meia-atacante Adson marcaram os gols do Vasco na partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o duelo terminou com apenas um ponto a mais na conta dos donos da casa e, oficialmente, marcou a volta do ídolo Coutinho no estádio do clube. Os gols do Bragantino foram marcados por João e Elinho. Em um jogo bastante movimentado, no finalzinho da partida, o Massa Bruta igualou o placar. Assim, Coutinho volta a jogar em São Januário com a camisa do Vasco. O armador de 32 anos foi emprestado pelo Aston Villa da Inglaterra, até junho de 2025. Nos bastidores, o presidente Pedrinho foi um dos principais entusiastas da repatriação do astro vascaíno, que deve atrair mais nomes de peso ao clube. Empate e banho de água fria na torcida do Vasco. A volta de Felipe Coutinho foi bastante esperado pelos torcedores do Vasco da Gama. Agora, o craque disputou a terceira partida desde sua volta ao time. Aos poucos, o Vasco vai se recuperando no Brasileirão Série A, mas o resultado foi um banho de água fria na torcida, que esperava comemorar mais uma vitória. Com o resultado contra o Bragantino, a equipe somou 24 pontos no Brasileirão Série A, ocupando o 11 graus lugar da tabela. Thales Magno dá aval para voltar ao Brasil, mas pelo Corinthians, e frustra vascaínos. Jogador foi formado nas categorias de base do Gigante da Colina, cria da Colina. O Vasco, nesta janela de transferências, fez um trabalho exemplar. Pedrinho, que tomou a frente do clube e luta todos os dias pela sua evolução, fez grandes contratações. O presidente trouxe Felipe Coutinho, cria da Colina, Alex Teixeira e entre outros jogadores que foram formados pelo Vasco, e resolveram retornar a São Januário para continuar a história. Entretanto, mais um jogador formado pelo Gigante da Colina está próximo de retornar ao Brasil, porém desta vez, não será para o Vasco. Thales Magno, que está na MLS, interessa ao Corinthians. Traição? Thales deu o aval para os dois clubes negociarem entre si, e sua vontade é vestir a camisa do alvinegro. O Corinthians, nos últimos anos, tem sido um grande rival para o Vasco. Por conta desta rivalidade, alguns torcedores estão considerando a volta de Thales ao timão como um tipo de traição, principalmente por ter sido formado no Gigante da Colina. O jogador foi transferido ao New York City em 2021, quando tinha subido há pouco tempo. Além disso, o jogador já teve passagens pela seleção brasileira sub-20. Próximos compromissos. Apesar disso, o Vasco se encontra em uma fase de recuperação. A equipe de Rafael Paiva está desempenhando um bom futebol no Campeonato Brasileiro e quer subir posições. O medo da torcida vascaína de retornar à Série B parece ter sumido. Os torcedores estão confiantes em uma classificação para a Sul-Americana, principalmente com o elenco qualificado que tem hoje. O próximo jogo do Vasco será contra o RB Bragantino, na noite deste sábado, 0-3. A equipe de Paiva espera somar pontos contra o time paulista, já que estará dentro de casa. Vasco toma decisão sobre contratar Michael e Recua após pedida de 50 milhões de reais em luvas. Atacante fez um pedido ao Corinthians que assustou todo mundo, dando indícios de que não tem chances de vir ao Cruz Maltino. Interessa, mas é difícil. O Vasco ainda não tirou o pé do acelerador no mercado da bola e segue observando possibilidades que estejam dentro do orçamento e, ao mesmo tempo, sejam aprovadas pela comissão técnica comandada por Rafael Paiva. A queda de rendimento nos últimos jogos fez com que ficasse clara a necessidade de ter mais peças à disposição, especialmente aquelas que possam realmente fazer a diferença dentro de campo. Levando em consideração tudo isso citado acima, os dirigentes vascaínos estavam monitorando de perto a situação de Michael, um dos nomes que agradam bastante nos bastidores e que pode rescindir seu contrato no Al Hilal.
Uma chegada ao Cruz Maltino, no entanto, não é considerada fácil, especialmente se tratando dos valores desejados pelo atacante para retornar ao Brasil, até porque está valorizado nesta janela de transferências e pede alto. Valores inatingíveis pedidos. De acordo com informações publicadas pelo portal UOL Sport, o ex-Flamengo pediu ao Corinthians, que é atualmente o favorito por sua contratação, a bagatela de 2,5 milhões de reais por mês de salários, além de 50 milhões de reais em luvas. Há alguns dias, Edmundo falou justamente sobre o camisa 96, deixando claro que aprovaria essa contratação de olhos fechados, mas sabia que seria muito complicado por conta das cifras que são exigidas. Gosto muito do jogador, mas a pedida foi muito alta que a luvas, o time dele na Arábia quer uma compensação financeira e por isso tem outras equipes conversando com o jogador. Então não sei se vai rolar negociação com Michael, finalizou o animal. Concorrente desleal no mercado. O que dificulta ainda mais a vida do gigante da colina é que o portal R7 confirmou que existe mais um concorrente no páreo, o Neom SC da Arábia Saudita, que tem alto poder financeiro mesmo estando na segunda divisão. Os árabes aceitaram pagar cerca de 18 milhões de dólares entre salários, direitos de imagem, luvas e bônus por um contrato de 2 anos com Michael. Essa quantia atinge 52 milhões de reais por temporada, ou seja, a bagatela de 4,3 milhões de reais por mês livre de todos os impostos.